pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como foram de férias? Deu para descansar um pouquinho? Eu espero que sim, hein? Então, nós estamos aqui de volta, né? Começando o nosso terceiro bimestre de forma remota, isso mesmo, né? Temos aí mais um desafio pela frente, que é mais um bimestre estudando à distância. Não sabemos ainda, né? Até quando isso vai, mas, né, enquanto o dia de nós nos encontrarmos aí presencialmente não chega, a gente vai se encontrando aqui na telinha, certo? Bom, não vou ficar enrolando muito, não, né? Quero deixar aqui os parabéns aí para a galera que tirou nota boa em geografia. Quando eu fui fechar as notas, eu fiquei orgulhosa aí de vários alunos que conseguiram cumprir os combinados, conseguiram entregar as atividades na data, e para quem não conseguiu, tem aí mais uma oportunidade, né? Então tem aí a oportunidade do resgate, né? De resgatar aí a dignidade. Então fica a dica para vocês. Entreguem tudo nos prazos, né? Porque eu acho que é muito mais fácil você fazer uma atividade com calma dentro do prazo para conseguir um 10 do que você fazer nervoso, irritado, ouvindo bronca, né? Levando bronca da professora, levando bronca aí na sua casa porque a coordenadora ligou para vocês, e não tem jeito, pessoal, vai ser assim mesmo. Se não fez, a gente chama, passa para a coordenação e a coordenação conversa aí para tentar descobrir o que está acontecendo, né? Afinal de contas, o foco principal, né, são vocês. Então, você é o que tem de mais importante naquela escola, e é para você e é por você que a gente faz tudo isso. É por você que eu tô aqui nas minhas férias gravando aula para oferecer um conteúdo de qualidade, certo? Para produzir um material que atinja, que não fique tão cansativo, que você consiga entender. Então, é para você isso. Eu estou aqui para você. Então, agarre essa oportunidade e faça as coisas de uma forma que seja bacana, certo? Recado dado, né? Acho que não preciso falar mais nada sobre isso, e vamos que vamos seguir a vida. Bom, no terceiro bimestre, adivinha? Terceiro bimestre, nós vamos falar sobre África e América. E você fala de novo, eu não aguento mais. Aguenta sim, porque nós vamos agora até dezembro falando de África e América também. Só que nós vamos sempre, a cada bimestre, nós vamos falando de um tema diferente. Por exemplo, a unidade 1, nós vamos falar o quê? No bloco 1, né, na primeira videoaula, nós vamos falar aí do espaço rural do continente americano e do continente africano. No bloco 2, que seria a aula 2, nós vamos falar do ambiente urbano desse continente, dos países que compõem esse continente. Então, eu vou dar uma passada aqui, né? Vou explicar, vou disponibilizar imagens, gráficos, todo o material que eu conseguir, eu vou disponibilizando para vocês. E aí, a gente vai galgando aí esse caminho que a gente tem pela frente, lembrando que agora, né, tudo é muito importante, porque vocês têm um site para vocês produzirem o conteúdo de vocês. Se você ainda não sabe do trabalho, vai lá no Google Classroom, vai lá no Mural, porque tem 2 vídeos lá para você. Um vídeo com um tutorial de como criar um site e o outro vídeo com a minha explicação, né? Com os pontos que você precisa ressaltar, como é que você vai fazer, como é que você vai produzir, certo? Então, tudo é muito importante, porque tudo serve como material para você anexar lá, para você colocar lá no seu portfólio, beleza? Bom, vamos começar falando, né, sobre espaço rural. Vocês já estudaram espaço rural no 6º ano e um pouquinho no 7º ano, quando nós falamos de agricultura e pecuária no Brasil. É a mesma coisa, então eu não preciso ficar aqui, olha, mastigando, eu não preciso fazer uma aula de 1h30
explicando todos os pontos para vocês. Eu acho que vocês já têm maturidade para eu passar o conteúdo, você dar uma lida lá, né, no livro, grifar as partes mais importantes e tirar as dúvidas comigo se for necessário, certo? Então, vamos lá. Então, o espaço rural, primeiro, o que você tem que levar em consideração? O espaço rural, ele é constituído, assim, desde os povos primitivos. Por quê? O povo, né, a civilização, chegou um momento que eles viram a necessidade de produzir o seu próprio alimento, ou seja, de cultivar. Por quê? O homem, lá o homem da pré-história, ele gastava a maior parte da sua energia buscando alimentos, caçando, né, fazendo coleta de sementes, de frutas, e até que ele entendeu que ele poderia se fixar num espaço, né, manter ali, deixar de ser nômade e passar a ter uma vida sedentária, cultivando a terra ali no espaço que ele vive. Foi só assim é que começaram a surgir as vilas, né, as tribos ali, uma forma mais organizada de sociedade. Acho que até o professor James já deve ter falado isso com vocês em algum momento. Bom, então, sabendo disso, né, que a agricultura ela é praticada desde os primórdios, a gente já sabe que o quê? Tanto a América quanto a África pratica muito a agricultura, né? A gente tem aqui o exemplo do Brasil, que o nosso país, ele tem muita produção agrícola. Grande parte do território brasileiro é destinado para a agricultura. Só que essa agricultura, ela tem algumas maneiras diferentes de ser trabalhada. Então, a primeira forma, né, agrícola, e tá lá na página 4, eu vou seguir aqui no livro para a gente não se perder, não passar nada, né? Então, a primeira forma, né, de agricultura, a gente vai falar do quê? Da agricultura itinerante. Então, o que é agricultura itinerante? Agricultura itinerante, ó, o nome itinerante já explica. Itinerante é o quê? Que vai caminhando, que vai andando, que não fica sempre no mesmo lugar. Significa que é nômade? Não, nômade não. Mas as pessoas que praticam, porque o nômade, ele fica cada dia num lugar, né? Então, ele é um viajante. Agora, na agricultura itinerante, as pessoas, elas vão cultivar num lugar. Então, ela vai escolher um lugar e aí ela vai viver ali por um tempo até que o solo, que ela desgaste tanto o solo com as práticas agrícolas, com as plantações, que o solo fique muito infértil ali, que ele pare de produzir igual ele produzia antes e a pessoa vê que é hora de sair daquela região. E aí ela vai migrar para outro lugar. Então, isso se chama agricultura itinerante. Uma prática muito comum nesse tipo de agricultura, além dessa questão do abandono do terreno, né? Quando o solo perde ali a sua produtividade, eles também praticam a queimada. Porque eles praticam a queimada no terreno e aqueles rejeitos ali, aquelas cinzas, aquelas coisas, elas vão cobrir o solo e passado algum tempo o solo ele vai recuperando a sua fertilidade. Isso é de um dia para o outro? Não, demora às vezes de 10 a 20 anos para o solo recuperar a fertilidade. Então, o que as pessoas vão fazendo, né? Desses locais aí que praticam esse tipo de agricultura. Eles plantam numa região, aí viram que o solo está cansado já, né? Então, o solo ele precisa de um período de descanso. Eles migram para outra região, começa tudo de novo. Aconteceu a mesma coisa, aquele primeiro solo ali tá descansando, então eles vão para outra região. E assim, até que aquele primeiro terreno recupere a fertilidade e ele possa voltar ali. Isso acontece muito, pessoal,
na agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É aquela que as pessoas produzem para quê? Para o seu próprio sustento, para abastecer, né, a sua família ali, e às vezes aquilo que sobra ou ela troca com outra pessoa ou ela vende o excedente, ela vende aquilo que ela não vai consumir. E quais são os produtos, né? Eu vou pedir até para vocês pegarem o marca-texto e grifarem aí. Lá no, deixa eu ver, no terceiro parágrafo da página 4, tem lá, ó, entre outros produtos, lá no finalzinho, tradicionalmente cultivados pela agricultura itinerante, destacam-se quais? Feijão, milho, inhame, batata doce, abóbora e aqui no Brasil a mandioca. Então, vocês podem perceber aí que são produtos que estão na mesa, geralmente de quem? Da população mais pobre. Então, quando a gente fala em agricultura itinerante, nós estamos geralmente falando do quê? De comunidades tradicionais, né? Que são os indígenas ali, né? Os descendentes, né? Os mestiços, os quilombolas, nós temos também as comunidades da floresta, os seringueiros. Então, são essas comunidades menores, né? E pessoas, assim, de comunidades menos desenvolvidas, que ainda não têm o domínio aí de técnicas de fertilização de solo, de agricultura moderna, tá bom? Então, nós estamos falando que a agricultura itinerante, ela produz os produtos, né? Seria de primeira necessidade. Para quê? Para alimentação do povo. Então, quando a gente fala lá na África, muitas comunidades africanas se alimentam do quê? Da papa do milho. Então, eles amassam ali os grãos e fazem como se fosse um mingau. E é disso que eles se alimentam, né? De mandioca, abóbora, né? Então, muitas comunidades, as pessoas comem, têm a sua alimentação principalmente baseada aí nesses produtos, ok? Tudo bem até aí? Aí, nós vamos dar uma passada aí agora, né? Em outro tipo de agricultura, que está lá na página 6. Então, é a agricultura irrigada. O nome já diz, né? Então, eu sempre falo isso para vocês. Quando vocês observarem um termo que é novo para vocês, pensa na palavra, porque geralmente o significado da palavra vai explicar o conceito que está sendo trabalhado ali. Então, a agricultura irrigada, a gente está falando do quê? Das técnicas, né? Da prática da irrigação. Então, geralmente, em locais o quê? Onde tem pouca pluviosidade, onde chove muito pouco. Então, o que eles fazem? Para aquela terra produzir, precisa ter um longo processo de irrigação. Aí existem vários tipos de irrigação. Então, tem a irrigação lá por gotejamento, por aspersão. Então, depende aí da forma que aquele agricultor ele vai viabilizar a irrigação naquele terreno. Então, existem algumas regiões aí, por exemplo, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que é uma região aí de clima muito seco, eles praticam esse processo de irrigação, só que eles têm uma técnica chamada, vou até pegar aqui no livro para não falar errado, é dry farming. Então, o que eles fazem? Eles removem a terra. Imagina, eles vão irrigando, né? A parte de cima ali, aquela terra que está em cima, ela seca primeiro e aí as camadas mais profundas do solo ficam mais úmidas, ficam úmidas por mais tempo. Quando eles veem que está muito seco em cima e que isso vai comprometer a plantação, eles passam o trator ali removendo essa terra. Então, aquela terra que estava úmida mais lá para baixo, ela vem mais para a superfície. Então, vai renovando e, claro, irrigando, molhando o terreno, certo? Lá nos primórdios também, né? Lá no Rio Nilo,
Na região ali do Rio Nilo também já se praticava a agricultura irrigada. Então, o que que eles pegavam? O Rio Nilo é o principal rio ali da África, né? Então, o que que eles faziam? Eles faziam canais. Então, eles construíam como se fossem valetas, onde a água ia mudar um pouco, uma parte dessa água ia mudar o fluxo, levando a água para outras regiões onde não tinha um rio próximo. Isso acontece também aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala lá da transposição do Rio São Francisco, acho que a gente já até falou isso no ano passado, né? Quando a gente foi trabalhar ali a parte de agricultura, né? Lá do Brasil. Então, a transposição do Rio São Francisco, o que que é? Eles querem fazer esses canais para levar a água lá para a região da seca. Isso é legal? Ah, é legal, né? No primeiro momento e para atender aquela necessidade da população naquele momento é legal, mas a longo prazo isso é prejudicial, porque pode modificar o curso do rio, pode modificar também até mesmo a quantidade de água, o fluxo desse rio, né? A vazão do rio. Então, vai tendo assim, a longo prazo, vários problemas ambientais relacionados aí a esse desvio do curso do rio. Só que ainda hoje é praticado e existem vários assim projetos para levar a água para regiões assim mais secas. Então, existem vários tipos de agricultura, existem vários tipos de irrigação com diferentes impactos. Quando a gente fala em impacto, a gente tem aí alguns impactos importantes. Primeiro que a salinização, né? Então, a água, você sabe que a água tem minerais, então, já conforme vai fazendo a irrigação constante ali, o que que vai acontecendo? Esses minerais, eles vão se acumulando no solo e mudando ali o pH, mudando a constituição daquele tipo de solo. E aí chega uma hora que aquele solo ele está muito ácido ou ele está salinizado, então ele para de produzir. Então tem todas essas questões aí que vocês podem inclusive pesquisar para colocar no site de vocês. Eu tô só assim dando um cutucão em vocês. Vocês vão ler o livro aí, os detalhes, e aí você pode, de repente, pegar uma reportagem que tem aqui no livro, trabalhar em cima dela para apresentar ali a sua produção de conteúdo no seu site. Tá curioso? Não viu o vídeo ainda? Corre lá e vê, porque senão você vai ficar assim, ó, viajando na batatinha, né? Uma coisa importante também para a gente dizer sobre a agricultura irrigada é a questão da produção de frutas, né? Então, nós temos aqui na América, por exemplo, né? Além da Califórnia, nós temos também algumas regiões do Chile, que tem um clima super árido e que são um dos maiores produtores de frutas. Vale lembrar também que a região do Chile é uma região bem árida, ou seja, o solo ele parece até meio desértico e é um dos maiores produtores de vinho que tem aqui no continente americano. Então, existem muitas áreas destinadas à plantação das uvas, das parreiras, tudo através dessa prática de irrigação, certo? No Nordeste também, eu vou colocar, se eu não me engano, eu tenho uma matéria sobre uma região do Nordeste que sofre com a seca e que as pessoas, através da prática da agricultura, praticam aí esse trabalho de irrigação. Se eu conseguir o vídeo para vocês, eu vou disponibilizar aqui. Vou colocar uma vinheta em algum momento de notícia urgente e aí aproveitem um momento para ver uma matéria que vai acrescentar aí no conhecimento de vocês. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar, né? Nós vamos dar um pulinho agora na modernidade, né? Não que a irrigação não seja moderna, mas quando a gente fala de agricultura moderna, nós estamos falando do quê? Da agroindústria, né? Das máquinas que vão lá para o campo, de todo aquele avanço tecnológico, seleção de sementes, né? Utilização de drones para fazer ali, né? A varredura para ver se tem alguma doença,
o uso de agrotóxicos, né? Infelizmente, mas é muito utilizado. Então, o que é o agrotóxico? Nada mais é do que o veneno que eles colocam lá na planta, para a planta não pegar nenhum bichinho, não ter nenhuma praga que destrua ali toda a plantação. E esses agrotóxicos é tudo muito controverso, porque ele ajuda a planta, mas ele prejudica quem come essa planta. Então, imagina lá um tomate com muito agrotóxico, se você consome ali diariamente, essas substâncias elas vão sendo armazenadas, né? Vão se acumulando no seu organismo e pode até dar câncer, por exemplo. É por isso aí que a gente fala que a produção orgânica, quando a gente vê lá no supermercado uma parte ali separadinha e escrito assim, produtos orgânicos, aí todo mundo fala assim, é mais saudável. Por que é mais saudável? Porque não tem um agrotóxico, só que também é mais caro, né? Porque senão seria muito fácil, todo mundo deixaria de consumir aquele com agrotóxico e consumiria o orgânico. Aí você fala, mas por que é mais caro? Porque a produção é menor. Então, como não utiliza ali o agrotóxico, ele vai produzir em menor escala. Já aquele que é utilizado agrotóxico, ele é produzido em larga escala. Então, quanto maior, né, assim, quanto maior a quantidade, mais barato vai ser. Quanto menor a quantidade produzida, mais caro vai ficar, certo? A gente vai discorrer aí sobre a agricultura moderna, vamos falar um pouquinho aí. Vou pedir mais uma vez, né? Nós estamos lá na página 8 agora, então sigam comigo. Se precisar, pausa o vídeo, grifa, vê o que eu tô falando, fala assim, o que a professora falou? Eu não entendi direito. Lê aí no livro, volta, né? Não precisa ter pressa para assistir esse vídeo, você pode assistir aos poucos, desde que seja produtivo para você, certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? A agricultura moderna está aí, né? Ela vem se desenvolvendo a cada dia, através aí da implementação dessas técnicas modernas, né? De cultivo, com uso de máquinas, sementes produzidas em laboratórios, agrotóxicos, todo esse estudo aí, a gente pensa o quê? Tudo isso custa caro, não custa? Aumenta a produtividade? Sim, mas precisa ter o quê? Precisa ter um investimento ali do dono da terra. Essa transformação do campo, essa modernização, ela trouxe benefícios de um lado, né? Por quê? Porque aumentou a produção, aumentou também a questão do PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto do país que produz, né? Só que o maior ganho fica na mão de poucas pessoas, que são os proprietários de terra, né? E a gente vê o quê? Que essa modernização, ela não é revertida, por exemplo, para a produção de alimentos de uma parte da população que passa fome, por exemplo. O que a gente vê aí? Existem várias técnicas para produzir mais, mas tudo tem o seu preço. E aí o produtor, claro, né? Ele quer ganhar dinheiro, ele é um empresário. Só que o que a gente vê? A gente vê o seguinte, por exemplo, em vários países, e aqui no Brasil também acontece muito isso. Suponhamos que tenha tido uma super safra de tomate. Esse é o Brasil nosso, preço do tomate, jogando para os bichos, né? Claro que se desse de alimentar a população era melhor, mas o problema é o seguinte, é o custo do frete. Aqui na cidade de Le Bon Regis, Santa Catarina, o pessoal já está entediado de tomate, então resta jogar para o campo, para os animais comer. Vaca, porcos, cavalo, comem tudo. Vai descarregando a tomate. 15 toneladas de tomate no gramado. Tomate bonito que daria para fazer
muita salada alimentar a população aí carente. Então, esse é o nosso Brasil. Já foi jogado algumas cargas lá, ó. Já veio aqui em torno de umas 10 cargas de tomate, 150 toneladas de tomate, sendo desprezada, porque o custo de produção é altíssimo e no momento da venda não compensa levar até São Paulo, Curitiba, outras cidades aí que de repente poderiam consumir, porque o preço não compensa. A produção de tomate naquele ano foi assim absurdamente grande. E aí se tem aquela lei da oferta e da procura, né, também. Às vezes quando tem muita gente procurando um produto, o preço vai lá nas alturas. Lembra do álcool em gel? No começo da pandemia, tava todo mundo correndo no mercado tentando achar álcool em gel. Eles cobravam assim uma fortuna num frasquinho. Aí foi passando o tempo, as fábricas todas querendo produzir álcool em gel, produzir aquele monte de álcool em gel. Agora você vai no mercado, você pode ver que o preço caiu, né? Por quê? Porque tem muito produto e não tem. As pessoas compraram tanto no começo, estocaram álcool em gel. Então acaba que barateou. Com a produção agrícola acontece isso também. Então, como eu estava falando lá do tomate, aí o agricultor ele demorou lá, ele gastou, ele investiu naquela produção de tomate. Só que todo mundo produziu muito tomate e o preço do tomate, ó, despencou. Sabe o que muitos agricultores fazem? Eles jogam, pessoal, eles jogam tudo fora. Eles fazem valas no chão, jogam em terra e não distribuem para a população. Eles preferem jogar fora do que, de repente, fazer uma doação. E isso acontece com muitos produtos. Parece absurdo? É absurdo, mas acontece, infelizmente. Tudo por quê? Porque a gente vive num país, no mundo, aliás, onde, infelizmente, o que mais importa para as pessoas é o quê? É o lucro, é o dinheiro, né? É ganhar dinheiro, é ser bem-sucedido. Outro lado aí também, que não é bacana, né? Da agricultura moderna, aconteceu no que a gente chama de Revolução Verde, né? Então, foi esse período aí que começou aí essa modernização no campo. Os governos começaram a dar crédito para os produtores comprarem máquinas, só que aqueles que não podiam, ou aqueles que trabalhavam, que eram arrendatários de terra, ou seja, eles não eram dono das terras, eles não tinham como fazer um empréstimo no banco para poder comprar um trator. E aí ele tinha que produzir ali daquela forma tradicional, com a enxada, com arado puxado por cavalos, tudo, e ele não conseguia produzir da forma que o grandão. O que começou a acontecer? O produto dele ficava mais caro e o outro mais barato. Então ele começou assim a não ter mais clientes, a não ter mais o público para ele vender o produto dele. E aí ele não tinha condições de se desenvolver e acabou que muitos desses pequenos produtores que não tinham como entrar aí nesse universo da modernização aí, da agricultura de precisão, não tinham como investir, eles acabavam vendendo as suas terras assim por preço de banana para esses grandes produtores. E aí eles tinham que botar a mochila nas costas e ó, sair e procurar outro lugar para viver. Isso daí acarretou muito no quê? No processo migratório, né? Então as pessoas começaram a sair do campo, né? E foram para onde? Para a cidade, onde as indústrias estavam se desenvolvendo, tinha mais oferta de emprego. Isso é o que a gente chama de êxodo rural, certo? Então, infelizmente, né, a gente vê aí, a agricultura moderna, ela é praticada por grandes fazendeiros, pelos latifundiários, né, que a gente chama.
Então, por grandes proprietários de terra, ou seja, quem é mais rico. Aqueles que são mais pobres, que praticam ali aquela agricultura de subsistência ou agricultura familiar, que é aquela para trazer o sustento para sua família e abastecer o mercadinho ali do lado, a feirinha, né? O hortifruti que tem ali na cidade que ele mora. Esse tipo de agricultura familiar é praticada pelos pequenos produtores, que têm os terrenos menores, né, que fazem uma produção mais artesanal, mais familiar. Então, tem outro nome aí também, né? Essa agricultura moderna, a gente pode falar também que ela é uma agricultura patronal, né? Ou seja, patronal vem de patrão, né? Então, tem um grande proprietário ali, aquele cara muito rico que é dono de muitas terras. Então, ele pratica essa agricultura que é voltada para grande produção. E principalmente para quê? Para exportação desses produtos, né? Quando a gente vê a soja, a maior parte da soja produzida no mundo, né, principalmente aqui no Brasil, que é um dos maiores produtores de soja do mundo, a maior parte da produção da soja não é para nossa alimentação, não é para fazer leite de soja. A maior parte dessa soja vai para fazer ração para o gado lá da pecuária, que é a criação aí dos animais, que a gente já vai falar sobre isso. Então, a gente vê que a agricultura, ela se tornou o quê? Um processo até mesmo seletivo, né? Produz mais quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro produz menos e automaticamente acaba ganhando menos. Então, existe muita terra na mão de poucas pessoas e existem muitas pessoas sem acesso à terra. Uma coisa também que eu não falei, por exemplo, nas fazendas, né? Existiam muitos funcionários, muitas pessoas que trabalhavam ali na colheita, né? No plantio, no ato de remover a terra, ali de arar a terra. Quando esses tratores começaram a chegar, essa modernização começou a chegar, muitas dessas pessoas perderam seus empregos e aí também tiveram que migrar para outros lugares, para procurar emprego em outros lugares, procurar uma forma de se sustentar, certo? Então, nós temos aí os dois lados da moeda. Então, vamos ver aí também, né, outras modalidades de agricultura. Então, nós temos lá na página 11, nós vemos assim que a agricultura ela pode ter classificações, independente se está no continente americano ou se está no continente africano ou na Europa, em qualquer lugar. Então, nós temos aí uma classificação de acordo com a produtividade, né? Pode ser intensivo ou extensivo. Intensivo, a pecuária intensiva é aquela que intensifica o processo, que produz mais. E a extensiva, ela é mais voltada para esse cultivo tradicional aí que a gente já falou. As técnicas utilizadas, né? Então, pode ser uma agricultura mais saudável, né? A gente tem aí, ó, a agricultura convencional, que é essa com uso de agrotóxicos, a agroecológica, né? Que são aí a orgânica. Então, são essas tendências aí que a gente vê lá no mercado dos produtos orgânicos, por exemplo, que não tem o uso de agrotóxicos. Também nós podemos classificar aí, né, a agricultura entre familiar ou patronal. Então, já falei sobre isso. Familiar é aquele pequeno produtor que produz para sua família e vende o excedente. Patronal é aquele grande produtor que geralmente produz para quê? Para exportar. Aí nós temos a pecuária e outras atividades no espaço rural, lá na página 12, também funciona da mesma forma. A criação do gado, muitas vezes numa fazenda que tem, onde é praticada a agricultura, também é praticada a pecuária, então tem lá o espaço que a pessoa cria o gado, né? Seja ele de bois e vacas, seja gado suíno, que são os porcos, equino,
qualquer tipo de gado. Então, muitas vezes acontece junto. Então, numa mesma fazenda tem a criação do gado e a parte da agricultura. Nós também temos, né, que a gente pode falar da pecuária intensiva, que é aquela onde o gado é criado preso, e a extensiva onde o gado é criado solto. Tô passando correndo porque vocês já viram isso ano passado, certo? A gente só tá aí dando uma revisada no conteúdo. E as atividades extrativistas. O que é o extrativismo? É a retirada da natureza, né? Então, já estava lá na natureza, eu estou retirando, eu não estou cultivando, eu não estou plantando, só estou retirando. Então, nós temos aí a madeira, né? Para quê? Para produzir papel, né? Para retirada da celulose. Nós temos a seringueira para produção do látex, ou seja, para retirada do látex, para produzir a borracha. As castanhas, né? Castanha do Pará, o açaí, o guaraná, babaçu, coco, tem vários aí, pode grifar aí no livro de vocês. A pesca, que é uma atividade extrativista animal, ou seja, a retirada aí desses peixes, ou do rio, né, ou de grandes rios, ou do mar, certo? E também a silvicultura, que aí é diferente do extrativismo vegetal, onde eles vão lá na natureza e devasta ali, recolhe. No caso da silvicultura, é como se fosse uma agricultura, eles vão plantar. Só que eles não plantam alface, tomate, brócolis, couve-flor, eles plantam árvores para a indústria do quê? De lápis, para a indústria de papel, de móveis e tantas outras aí que utilizam madeira. Certo, pessoal? Então, olha, por enquanto é só. Vou passar a atividade já para vocês. Vocês vão fazer a página 13 do livro de vocês e lá no Classroom vai ter uma tabelinha que vocês vão pesquisar sobre os grandes produtores, né? Então, eu vou colocar assim, olha, por exemplo, maçã. Qual é o país do continente americano e qual é o país do continente africano que produz maçã, por exemplo? Aí eu vou colocar feijão e vocês vão colocar exemplos dos países. Aonde você vai pesquisar isso? No Google, na internet, então corre lá, pesquisa lá, tá bom? Por quê? Isso é muito importante para você poder linkar aí. Você já sabe o conceito, só que você precisa entender a aplicabilidade. Aonde esse conceito é aplicável nos continentes que nós estamos estudando. Então, naquela tabelinha, você vai colocar o quê? O nome dos países. Gente, pelo amor, não vão me colocar Japão, França, Alemanha, Austrália. Nós estamos falando de continente americano e de continente africano. Quantos países você precisa colocar? Não sei. Eu estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei. Quantos você encontrar, certo? Aí vai depender da sua pesquisa. Por enquanto é só, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijos no coração de vocês. Quem ainda não assistiu os 2 vídeos lá sobre o trabalho do bimestre, se apressa, hein? Não perca tempo, assiste lá porque é importante para você, tá bom? Por enquanto é só, a gente vai ficando por aqui. Lembrem-se de tomar cuidado, lembrem-se que máscara não é vacina, então a máscara não é o escudo mágico dos Power Rangers. Você, mesmo de máscara, tem que evitar aglomeração e tem que sossegar o facho aí na sua casa, se possível. Tá bom, pessoal? Beijos no coração e até a próxima.